Vamos orar, igreja? Obrigado, Pai, por essa tarde. Obrigado por podermos cantar ao Senhor juntos. Tão especial nos reunirmos para estarmos diante do Senhor. Obrigado por sua palavra que tem sido compartilhada. Eu peço que o Senhor continue conosco nesse culto ao Senhor, que saiamos daqui tão animados, que possamos aproveitar esse tempo juntos. Te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente voltou lá de Ribeirão Preto, fomos ver a turma lá na igreja, fomos participar do casamento do Caio e da Ana Cristina, que se casaram ontem à tarde, o primeiro casamento daquela igreja, foi muito especial. E a gente voltando hoje, conversando sobre os prazeres que Deus dá para a gente, os privilégios como cristãos que nós temos. Como é incrível ser um discípulo de Jesus, na verdade. A gente também estava pensando essa semana, sem o que a gente está passando por algumas semanas extremamente turbulentas, mais do que já é nossa vida turbulenta. A gente começou uma reforma lá em casa, a gente se mudou de casa, semana passada a gente estava no retiro com os líderes da igreja em Casa no Oeste, voltando, e essa semana a gente pensou, puxa, sem o que a gente não consegue viver, hein? Porque a gente está meio acampado numa outra casa, toda hora tem que voltar para a casa original para pegar alguma panela ou pegar alguma coisa que a gente esqueceu. E esses pensamentos vêm à cabeça naturalmente, não? Sem o que a gente não consegue viver? Pensa um pouquinho. Sem o que você não consegue viver? Os momentos de transição são momentos onde a gente pensa sobre isso, não? Alguns vão responder enfaticamente, sem comida a gente não consegue viver. E tem razão. Outros vão falar, sem sono a gente não consegue viver. Eu lembro quando meu filho nasceu, 13 meses depois, a gente ainda não conseguia dormir por noites consecutivas. Eu falei, eu preciso de sono, e eu entendi por que a falta de sono é uma das maiores torturas que o ser humano pode passar. Sem relacionamentos, talvez? O ser humano não pode viver sem relacionamentos. Eu perguntei aos meus filhos essa semana para verificar se a resposta tinha mudado. Sem o que a gente não consegue viver? Sem Wi-Fi a gente não consegue viver. Sabe, a gente pode pensar em inúmeras coisas no campo físico, até no campo emocional, que nós não podemos viver sem. Mas do que a gente precisa para viver bem espiritualmente? O que a gente precisa para que nossa alma viva bem nessa vida? Vamos lá, Josué, capítulo 1. Vamos ler esse primeiro capítulo e ver o que Deus tem para falar para nós, muitos anos depois desses eventos terem acontecido. Josué, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Vamos ler assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Deus está fazendo uma promessa a Josué e ao povo aqui, que antes de entrar, eles já estariam assegurados de receber uma terra. Essa promessa havia sido feita a Abraão 500 anos antes disso, pela primeira vez. E agora, meio milênio depois, essa promessa está prestes a ser cumprida. Era uma promessa extraordinária. Era uma quantidade de terra grande. Era uma qualidade de terra enorme. E Deus estava dizendo, vocês vão conquistar essa terra. O que me chama a atenção, no entanto, não é nem a qualidade da promessa em si, mas é o contexto em que essa promessa é feita. A Bíblia fala aqui que foi depois que Moisés morreu. Para a gente apreciar esse contexto, a gente precisa se lembrar de quem foi Moisés para os israelitas. Não é verdade? Foi Moisés quem libertou o povo do Israel, do Egito, e permitiu que uma nação pudesse ser formada. Foi ele quem recebeu a lei de Israel, que governaria
todo o andar do povo. Foi ele quem designou os líderes para a nação. Inclusive, Josué era aprendiz de Moisés. Foi Moisés que se prostrou diante de Deus e que clamou a Deus para que a nação não fosse destruída quando o povo havia pecado. Moisés, não havia ninguém como Moisés. Moisés tinha sido o homem mais humilde. Moisés tinha sido o homem mais relevante na história breve daquela nação até então. E agora Moisés, ele estava morto. Moisés, o cara, estava morto. Embora a nação soubesse que Moisés não entraria na terra prometida, o que a gente faz quando o servo de Deus, o cara, morre? O que a gente faz quando nossa referência, quando aquele que a gente imitava, quando aquele que nos dava direções, some de nossa vida? E a gente não tem mais a quem seguir. E além do mais, não só o cara morre, mas tem um rio caudaloso na nossa frente que a gente precisa atravessar. E uns povos gigantes do outro lado desse rio que a gente precisa conquistar. O que a gente faz nesses momentos? Olha só, imagina se as escrituras estivessem assim. Moisés, servo do Senhor, morreu. Por isso, vocês devem esperar. Já pensou? Que triste. Ou então, Moisés, o servo do Senhor, morreu. Por isso, vocês devem desanimar mesmo. Não é isso que fala. Moisés, o servo do Senhor, morreu. Por isso, preparem-se para atravessar o rio e conquistar a terra. Sabe, Moisés pode morrer, mas a promessa de Deus nunca morre. Uma era havia acabado, mas as promessas de Deus duram para sempre. E independem de quem está à nossa frente. Independe daqueles que nos lideram. As promessas de Deus nunca falham. A fidelidade de Deus não depende dos feitos de homens. Por mais incríveis que esses homens e mulheres possam ser. Os feitos de Deus não se evaporam diante de rios ou diante de funerais. As promessas de Deus duram para sempre. Não importa o que nós estejamos passando. Sempre há uma promessa de Deus que pode nos animar. Sempre há algo que Deus fala diretamente para mim e para você em suas escrituras, que se aplica exatamente à nossa situação hoje. Eu tenho pensado muito na promessa de Deus de nos mandar e fazer discípulos e ver pessoas se tornando discípulos. Eu estou bem envolvido com os estudantes lá no Ministério Universitário. Eu fui batizado no Ministério Universitário. Eu lembro com alegria e às vezes com saudade dos dias em que eu fui batizado. Certamente a vida era bem mais simples naqueles primeiros dias, meses e anos. Eu lembro com saudades, eu lembro das coisas que a gente fazia. Eu lembro dos líderes que eu tinha. Eu lembro do amor que me foi dado e me foi derramado, vez após vez após vez. Eu lembro, e às vezes eu fico melancólico com as lembranças. Eu fico pensando, puxa, será que esses dias vão voltar um dia? Será que a gente vai... Puxa, se fulano estivesse aqui, ele poderia me ajudar, ele me daria uma direção sobre o que fazer, ou sobre como fazer. Às vezes eu fico tentado, sendo honesto com vocês, a pensar que as promessas de Deus foram para outros dias na minha vida, mas que elas não se aplicam mais a nós. Você se sente assim às vezes? Como se os dias de glória tivessem sido outros? Mas quando eu penso isso, eu sei que essas coisas são mentira. Eu sei que elas não são a verdade a respeito da minha vida espiritual. Sabe por que eu sei? Eu vejo... Alô. Eu sei que essas coisas, elas não são verdade, porque outro dia, um desses meninos estudantes, ele estava numa aula, e o professor dividiu a turma em 3, era uma aula de filosofia, e fez a seguinte pergunta para eles: qual é o seu propósito de vida? E dividiu o grupo inteiro, a sala inteira, em grupos de 3. E o discípulo começou a compartilhar: meu propósito de vida, eu vim aqui para cá para fazer discípulos. Eu sonho em ajudar o maior número possível de pessoas. E um dos estudantes que estava com ele nesse grupo, depois chegou para ele e falou: uau,
eu sinto falta de algo na minha vida, eu nem sei do que direito, mas eu acho que pode ser isso que você compartilhou, porque eu não tenho esse propósito, e eu me sinto tão sozinho na vida, e eu queria descobrir. E esse cara está estudando a Bíblia hoje. Eu sei que as promessas de Deus, elas continuam firmes e válidas para nossas vidas hoje. Porque outro dia, uma discípula, ela convidou um estudante no meio da universidade. E essa estudante, ela compartilhou que ela tinha vindo do interior, e lá no interior ela fazia parte de uma comunidade religiosa. E falaram para ela, quando você for para São Paulo, você vai se desviar, porque São Paulo é grande, é perigosa. E essa menina começou a compartilhar com a discípula que ela tinha acabado de orar, pedindo a Deus ajuda, porque ela não queria se desviar da fé. E ela pediu, Deus, envia pessoas que me ajudem a ficar firme nessa cidade de São Paulo. E logo depois, uma discípula foi até ela, oferecendo ajuda pela qual ela tinha orado. Eu sei que Deus continua fiel, porque outro dia, outra discípula, ela estava desanimada. Ela estava cansada de compartilhar a fé, e ela pediu a Deus, Deus, mostra para mim que o Senhor está agindo na minha vida. E ela foi compartilhar a fé depois disso, e a primeira pessoa que ela convidou decidiu estudar a Bíblia na hora com ela. Sabe, eu vejo esses discípulos novos aprendendo a estudar a Bíblia com as pessoas, com ateus, com pessoas mundanas. Eu vejo eles usando a Bíblia para estudar, para ajudar as pessoas. Eu vejo eles aprendendo a confrontar o pecado das pessoas. E eu penso, nós podemos reconstruir esse ministério. O ponto nunca é que Deus não está mais agindo. Deus, as promessas dele continuam válidas da mesma forma hoje, como sempre foram. E, obviamente, as promessas de Deus não se aplicam só aos frutos evangelísticos. A gente anseia e quer ver o resultado do que Deus promete para nós em todas as áreas de nossas vidas. Como esse vídeo aqui que a gente vai ver mostra as promessas de Deus se cumprindo na vida de vários outros discípulos. Vamos ver esse vídeo juntos. Half a day. Half a day from Guam. We really love living in China. It's a very unique place. Greetings from Colombo, Sri Lanka. I'm Mike Tolliver with ICOC Hot News. Let's begin with the power of prayer. Listen to how God is at work with Braxton and Jakey at our small church of 85 in Guam. We're so excited to bring you some news from a small island in the middle of the Pacific. In just the past 15 months, we've seen 16 people come to the Lord, 13 through baptisms and 3 through restorations. It's been so amazing to see 5 couples come together and watch their marriage be healed and change, and it's just amazing to see families come together in Christ, and it's just been so incredible to see their lives transform and change so drastically, and now helping other marriages to change and grow. In September last year, our church focused on revival, and we spent an all-night prayer session. I hadn't done that since my college days. And one of the things we were praying for is for people just to come to church, people we didn't know, people we didn't even invite. And I remember late in September, around 10:30 in the morning, a few people started walking into the door, one after another, and soon 40 people had walked into the door of our church. Now, we have about 85 members in our church, so when 40 new people show up, you notice it. And we pulled aside about 20 of these people that came in, and they're college students from the University of Guam. And we asked them, we're like, how did you hear about the Guam Christian Church? Did someone reach out to you? Did you see our website? And all of them said it was like a spirit that just whispered to us. And so they came. And we're just so amazed that even out of that, that's how our campus ministry was born. We've already seen 2 students baptized into Christ in the last several months. Next up is David and Nadia de los Santos from Colombo, Sri Lanka.
God took a small group of 20 disciples, multiplied them to 60 in 1 year. The church in Sri Lanka teaches us all to trust God and reach for the stars. We lead the church here. About a year ago, we came here with a team of 5 to replant a church of 20, and God has done amazing things. The church has grown to 60 disciples just this month, and it's been absolutely inspiring to see how God has worked. The church is totally vibrant and turned around, and young disciples are stepping up. We had 26 baptisms and 3 restorations, and a lot more people want to come back because they just see the joy and the love of Christ. Finally, Adrian and Danielle Hernandez share some courageous plans to plant a church in a city of over 8 million in China. The guts to go, learn the language, learn the culture, plant a church, and help it grow is inspiring. Hi guys, my name is Adrian. This is my wife Danielle. I became a Christian in the year 2009 while at the University of Texas at Austin, and I've been living in China now for about 5 years. I became a Christian in the teen ministry in Dallas, Texas, and I went to China on 1-year challenge, and I've been there for 6 years, which is where I met Adrian, and we've been married for about 3.5. We really love living in China. It's a very unique place. It has both great need and great opportunity. China is actually the largest non-Christian population in the world. Christianity is growing a lot, and yet there's still a huge, huge need for missionaries to be spreading God's word. So we're excited to say that in summer 2017, in likely the largest city in the world where we don't have a church in yet, we're going to plant a church, a city of over 8 million people. So we're asking you, pray for us, pray for the missions in China. We hope that these examples are encouraging. All of us need to learn from these 3 churches about the power of prayer, faith, and courage. As you make plans for the coming months, remember, God can do amazing things in your life and in your church. The question is, do you believe it? If you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. God bless. We'll see you back at the website. A gente está lá estudando a Bíblia com as pessoas na universidade, mas se Deus decidir sussurrar na cabeça de alguns, a gente está aceitando isso também. Você tem alguma área onde está sendo difícil para você acreditar que vai dar certo? Quais são as promessas de Deus que você está lembrando para você nesse momento? A gente está encorajando uns aos outros com as promessas de Deus? Sabe, em vez de você tentar vir com as suas próprias palavras para tentar encorajar um irmão, que tal achar uma escritura que fala aquela situação e ajudar o irmão? Deixa eu ler um versículo com você. Às vezes a gente se sente constrangido, não? Quando alguém está passando por uma situação em que a gente não passa, parece que qualquer coisa que a gente fale vai ser superficial demais. Mas abre a Bíblia, fala, deixa eu ler essa escritura para você. Vai encorajar, vai ser profundo, vai ajudar as pessoas a lembrar do que Deus promete para cada um de nós, amém? Irmãos, nós podemos reconstruir a igreja, nós podemos reconstruir qualquer ministério. A pergunta não é essa, a pergunta é: nós cremos nas promessas de Deus? Então por isso eu queria oferecer para nós discípulos de Jesus Cristo, você que está cogitando se tornar um discípulo de Jesus Cristo, sabe a primeira coisa que você não pode viver sem? Você não pode viver sem as promessas de Deus em sua vida. Vamos continuar lendo aqui em Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué 1, versículo 5 diz o seguinte: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. No versículo 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu estarei com você.
Deus falou essas palavras a muitas pessoas antes de falar a Josué. A Isaac, no meio de uma fome, Deus disse: eu estarei com você, Isaac. A Jacó, que precisava fazer as pazes com o irmão dele e estava morrendo de medo, Deus disse: eu estarei com você, Jacó. A Moisés, que estava tentando dar desculpas a Deus e não aceitar a missão que Deus estava dando a ele, Deus falou: eu estarei com você, Moisés. E agora Josué, que estava precisando achar forças para conquistar nações, Deus fala: eu estarei com você, Josué. Geralmente, se você é um cristão mais velho, você já ouviu umas 1113 pregações falando: eu estarei, seja forte e corajoso, não é verdade? Seja forte e corajoso. Mas a gente enfatiza isso muito mais do que o eu estarei com você. Mas na verdade a razão pela qual Josué podia ser forte e corajoso é porque Deus estaria com ele. Por isso que a oração na vida de um discípulo é tão primordial. A gente ora para lembrar, entre outras coisas, que Deus está conosco. Para a gente crescer na nossa consciência de que Deus habita em nós. Por isso não faz sentido, por mais antigos que sejamos, que a gente tente viver a vida com a força da nossa experiência, ou com a força dos nossos feitos, ou achando que 5 minutos de contemplação em Deus vão nos ajudar. A vida é mais difícil do que isso. Cada um de nós que tem o alvo de ter um relacionamento sério com Deus, precisa passar tempo com Ele, para que a gente medite em quem está dentro de nós, e para que a gente seja forte e corajoso, como Josué estava sendo chamado a ser. Sabe, essa promessa não foi dada só a Josué. Séculos depois, o Espírito repete ela em Hebreus capítulo 13, nos versículos 4 a 5. Depois de cumprir seu propósito na vida de Josué, o Espírito aproveita essa promessa. E ele fala isso para cada um de nós hoje. Para cada um de nós que já tomou a decisão de fazer de Jesus nosso Senhor. Para cada um de nós aqui que tem estudado a Bíblia, que foi convidado para conhecer isso que nós temos vivido. O Espírito fala: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Não é o que está aí? Bem, é Hebreus 13. Eu comecei no 5. Que bom que vocês estão com a Bíblia aberta. Fico super orgulhoso. É Hebreus 13, em algum lugar aí ao redor desses versículos. Mas independente do versículo, Deus nunca vai nos abandonar. Deus está conosco. Deus participa de nossas vidas. Lembrar de Deus, inclusive, de acordo com essa escritura, é o antídoto para a gente vencer o pecado da cobiça e da ingratidão. Se você está lutando com cobiça, você provavelmente não está meditando o suficiente. E cobiça não é só cobiça sexual, é a cobiça de querer coisas na vida que Deus não deu ainda para a gente, ou nunca vai dar. É ficar desejando o que outras pessoas têm. É a irmã gêmea da ingratidão, como fala aqui na Escritura. A sensação de sempre parece que está faltando algo em nossas vidas, em vez de meditarmos em tudo que Deus já nos deu, em tudo que Deus já concedeu para nós. E às vezes é como nós nos sentimos mesmo, não? Como se Deus não estivesse conosco. Como se Deus quisesse abençoar a vida do outro irmão ali sentado ao meu lado, mas não a minha vida.
E é nessas horas, irmãos, que nós precisamos meditar mais profundamente sobre as promessas, sobre a presença de Deus em nossa vida. Não há nada mais importante para o povo de Deus do que ouvir o próprio Deus repetir a promessa dele, de que eu nunca o abandonarei, eu jamais o deixarei. Sem o que o discípulo de Jesus não pode viver? Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Nós precisamos estar diante dela, nos lembrar de que Deus está conosco. Vamos continuar lendo o versículo 7. Sem o que mais o discípulo de Jesus não pode viver? Versículos 7 e 8 nos respondem: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos, assim como Josué precisava da palavra de Deus. Sabe, absorver a palavra de Deus, o que Deus diz para nós de forma consistente, de forma cuidadosa, nos leva a obedecê-lo. É o que Josué 1, versículos 7 e 8 nos ensinam. Falta de estudo da Bíblia leva à desobediência. É simples assim. E eu não estou falando aqui sobre você ler a Bíblia. Eu estou falando aqui sobre você examinar as Escrituras. Sobre você ser um estudante da Bíblia. Eu sei que no mundo ao nosso redor, se a gente lê a Bíblia, a gente já tem um olho, né? Na terra de cego. E parece que a gente está arrasando. Eu leio a Bíblia. Mas não é esse o padrão das Escrituras. A Bíblia nos chama consistentemente a meditar nela, a estudá-la, a examiná-la, a resumi-la, a escrevê-la, a copiá-la, a colocar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos disso. Uma vida que agrada a Deus não vem de experiências místicas, sobrenaturais, ou com aqueles sentimentos gostosinhos que a gente adora ter no nosso coração. A gente pode até ter as experiências místicas, a gente pode até ter um monte de sentimento gostoso no coração, mas a vida que agrada a Deus vem quando nós estudamos a Bíblia e decidimos colocá-la em prática em nossas vidas. Só essas pessoas podem agradar a Deus. Quem vai até a Bíblia, estuda e decide obedecê-la. Uma das coisas que eu mais amo sobre a Bíblia são as direções práticas que ela dá para a gente. A Bíblia, longe de ser um livro irrelevante, ela fala para tudo que nós fazemos no dia de hoje, não é verdade? Ela fala sobre como a gente deve se comportar no casamento. Ela fala como criar os filhos. Ela fala sobre como a gente pode ir bem na faculdade. Como a gente pode ser bons trabalhadores. Sobre como economizar dinheiro. Ela fala sobre tudo que a gente pode esperar obter orientação nessa vida. Eu em particular, como alguns de vocês sabem, eu cresci sem meu pai e sem muita direção emocional na minha vida. Eu cresci rodeado de pessoas que me davam muito afeto, minha avó, minha mãe, minha irmã e outras pessoas, mas talvez eles não pudessem ou não sabiam como me dar direção na vida. Eu não sabia como fazer coisas direito. E eu não tinha pessoas com quem eu podia sentar para conversar a respeito da vida, a respeito de como entender meu coração, como entender o universo que estava ao meu redor. E ao longo da adolescência e me tornando adulto, faltava algo. E eu não sabia dar o nome, mas uma carência, puxa, o que está faltando na minha vida? E eu buscava muito preencher esse vazio. Eu me apegava aos livros, que era o que eu tinha, e eu sou grato aos livros por ter me ensinado muita coisa, mas faltava aquele diálogo, sabe, do livro para comigo, de me ouvir, de me ajudar a dar os passos na vida. E eu lembro quando eu me tornei cristão. Eu lembro conversando com outros adultos sobre meu coração, sobre meus sentimentos, sobre minha visão de mundo, sobre por que às vezes era tão difícil processar os sentimentos e processar as angústias que eu sentia. Eu lembro
dos irmãos me ensinando sobre como tratar mulheres. Eu lembro os irmãos me ensinando sobre como ser organizado. Tinha um irmão que morou numa república comigo. Nossa, eu vou falar isso para minha vergonha. Mas assim, minhas roupas ficavam debaixo da cama de outro irmão. E eu ia usando à medida em que dava. Para minha vergonha, eu vou falar isso. Às vezes eu usava cueca pelo avesso porque já tinha acabado as cuecas limpas, e eu não era organizado para lavar minha roupa. E eu estava lá buscando estudar a Bíblia com o maior número possível de pessoas, e esse irmão, ele me pegou de jeito. Foi difícil, foi bem doloroso morar com esse irmão, mas hoje eu olho para trás e falo, obrigado por esse anjo que o Senhor colocou na República. E ele confrontava a minha hipocrisia. Ele falava, você está lá buscando salvar o mundo, você não lava nem sua cueca. E ele falava da minha alimentação. E ele falava, você não consegue sentar aqui com a gente para ter uma devocional na sua República? Que absurdo isso! E ele pegava no meu pé. Mas eu lembro ao longo do tempo, aquele irmão sendo usado por Deus para me ajudar. Eu falei assim, é verdade, eu tenho que ser íntegro na minha vida. Eu preciso ser aqui dentro, o mesmo que eu sou lá fora. Eu preciso organizar a minha roupa, minhas finanças, meu tempo, minha dedicação às pessoas que Deus colocou próximo de mim. Sou tão agradecido. Esse irmão é um dos que Deus usou para ajudar a colocar a minha vida, minhas emoções em lugar. Eu me emociono, porque eu sei que o que esses irmãos tinham para me dar não era a sabedoria deles. Eu sei que o que esses irmãos tinham para me dar era a sabedoria das Escrituras. Porque eles abriam a Bíblia, me confrontavam com o que Deus queria me ensinar na Bíblia. E eu sou grato por eles, mas eu sei o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo, que era Deus. E Deus estava usando a palavra dele para me moldar, para me ensinar, para me formar como homem. E continua fazendo isso até hoje. Eu lavo minhas cuecas hoje em dia, não uso mais elas pelo avesso, mas há inúmeras áreas na minha vida em que minha vida não está direita ainda. E eu vou ser um projeto em acabamento até o fim dela. E eu quero ter esse espírito de permitir que a Bíblia venha até mim e me guie, e me forme. Onde eu estiver errado, eu quero as Escrituras me confrontando. Onde eu estiver incompleto, eu quero as Escrituras me completando. Irmãos, como anda a nossa devoção ao estudo das Escrituras? Como anda o nosso exame da Bíblia? A palavra de Deus. E Deus quer falar conosco. Como cristãos, nós não podemos viver sem a Bíblia. Não vai dar certo. A gente precisa da Bíblia para viver, para vencer o pecado em nossas vidas. A Bíblia continua sendo luz para o seu caminho. Eu sei que alguns estão aqui no caminho há muitos anos, não é verdade? Ela continua iluminando o seu caminho, ajudando você como enfrentar os desafios na sua vida. Se a gente quer essa ajuda, a gente precisa estudá-la com afinco, com persistência, permitindo que ela faça o trabalho dela. Amém? Por fim, o discípulo de Jesus não pode viver sem união. Vamos ler aqui nos versículos 12 ao 18. E Josué 1, do versículo 12 até o 18. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. O
que está acontecendo aqui nesses versículos finais de Josué 1? Sabe, em Números 32, depois de conquistar terras do lado leste do Jordão, 2,5 tribos de Israel falaram: puxa, essas tribos são ótimas, a gente queria ficar aqui, porque a gente tem muito gado, e essas terras são ótimas para cuidar e para crescer gado. O problema é que eles ainda precisavam atravessar o Rio Jordão e conquistar as terras para as outras 9,5 tribos. E Moisés, quando ouviu aquilo, ele ficou furioso. Ele falou: como assim? Vocês querem ficar aqui e vocês não querem ajudar seus irmãos a conquistar a terra deles? A última vez que o povo tinha perdido a fé de conquistar a terra prometida, eles tinham ficado 40 anos no deserto. Então dá para entender um pouquinho a ira de Moisés, não é verdade? Eu não quero ficar aqui 40 anos de novo. E aqui, muitos anos depois, as tribos do leste, elas se colocam e se mostram como exemplos de obediência. Elas estão dizendo: certamente nós vamos atravessar o Rio Jordão e nós vamos lutar lado a lado com nossos irmãos para conquistar a terra deles também. Só depois disso a gente volta e toma posse das nossas terras. Elas estavam dispostas a caminharem unidas com todo Israel, para que todo mundo tivesse suas terras, para que todo mundo tivesse suas vitórias, e não só elas. E essas 2 tribos, elas são abençoadas, porque depois de lutarem pelas terras, elas voltam e de fato tomam posse daquela terra maravilhosa que elas tinham desejado. Irmãos, nós precisamos imitar o exemplo dessas 2,5 tribos em nosso convívio. Nós precisamos de união. União não é só uma boa ideia para um discípulo. União é essencial se nós vamos sobreviver como igreja. Na semana passada, nós tivemos o jogo do Corinthians e do Palmeiras, certo? E vários irmãos não estavam aqui no culto, porque foram assistir o jogo do Corinthians e do Palmeiras. E essa semana eu conversei com alguns desses irmãos, e eu quis explicar para eles que é muito encorajador quando a gente se reúne aqui como igreja nos domingos. Quando a gente revê os irmãos, quando a gente vê que a gente não está sozinho nas batalhas, que a gente canta as canções que a gente canta há 20 anos, mas é animador, porque a gente está vendo uns aos outros cantarem, porque a gente está vendo o rosto um do outro. Eu expliquei para eles que a gente não está sozinhos nessa batalha, e a gente precisa lembrar um ao outro disso, de que não estamos sozinhos. E que o oposto é verdadeiro também. Quando a gente não está aqui no culto, nós somos um potencial desencorajamento para os outros. É como se algumas tribos estivessem faltando aqui no meio, quando a gente não tem uma boa razão para não estar aqui. E eu terminei enfatizando para eles que, poxa, é tão importante vocês estarem. Cada um de nós, quer você se ache importante ou não, quando você tomou a decisão de fazer parte dessa família, você automaticamente se tornou importante para Deus e para essa galera aqui. E quando você falta, faz falta. Quando você não está aqui e não dá todo o seu coração para estar aqui, é duro para os outros suportarem isso. E eu fiquei tão feliz de conversar com esses irmãos em particular, porque o coração deles quebrantado, de enxergar, de chorar e de falar: eu quero ser uma inspiração, eu quero ser uma alegria para os meus irmãos. Irmãos, eu espero que todos nós estejamos pensando dessa forma, que nossa vida é importante uns para os outros, e que estar aqui, alguns de vocês, eu olho para o rosto de vocês, eu sei que vocês andaram, caminharam, pegaram trem, ônibus, 1, 2, 3, 4, para estarem aqui. E só ver o rosto de vocês me encoraja. Porque eu não passo por alguns desafios que vocês passam. E a sua vida, você talvez não esteja aqui pregando ou fazendo nada que pareça muito relevante, mas você estar aqui é uma fonte de encorajamento para o seu irmão. Você crê nisso? Você crê que a igreja precisa desse tipo de união? Sabe, isso me leva para o começo da nossa conversa aqui. Sem o que você não pode viver? Seja lá
o que faltar na sua vida, eu espero que você não deixe escapar as promessas de Deus. Eu espero que você lute para que você não viva sem meditar na presença de Deus em sua vida. Que você não abandone a Bíblia como parte da sua dieta diária, como um discípulo. E que você lute para viver em união com seus irmãos. Porque por mais que o mundo nos bombardeie com muitas necessidades, essas são as únicas coisas que a gente verdadeiramente precisa para agradar a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por a gente estar juntos aqui, Pai, praticando isso. Muito obrigado pelas tribos estarem aqui juntas, por nós podermos lutar essas batalhas juntos uns com os outros. Te agradecemos tanto, porque são difíceis se a gente luta sozinhos, mas quando a gente está uns com os outros, o seu Espírito nos faz crer que vai ser possível. E Pai, eu oro e eu sei que nós podemos reconstruir essa igreja. Suas promessas hoje são tão válidas quanto jamais foram. Nossos dias de glória não estão no passado, Pai. Eu creio nisso com todo o meu coração. Nos ajude a lembrar dessas promessas e batalhar pelo que o Senhor nos chama a fazer juntos. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho alguns avisos.